salve, salve, minha querida, tô na área mais uma vez e hoje é para falar de movimento uniforme. É isso daí, vamos entrar então na sequência do estudo da cinemática, vamos começar a estudar cada tipo de movimento, certo? O primeiro, o mais simples, porém não menos importante, é o movimento uniforme. Por que denominamos um tipo de movimento e movimento uniforme? Quais são as suas características? Como nós resolvemos os problemas de movimento uniforme? É isso que eu vou te mostrar hoje, certo? Mas olha só, antes disso, preciso reforçar aqui, se você está acompanhando o nosso canal aí, está assistindo as nossas aulas, por favor, dá um joinha aí nas aulas, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, porque eu estou aqui para ajudar vocês, certo? Então vem comigo, vamos começar a definir o movimento uniforme. Qual é a característica geral de um movimento uniforme, professor? Olha comigo aqui na tela. Perceba que eu coloquei um carrinho se movimentando em 3 instantes diferentes. O instante 0, quando eu solto o meu cronômetro, ele tem velocidade 2. Um instante, 1 segundo depois, ele continua com velocidade 2 metros por segundo. Mais 1 segundo depois, a velocidade dele continua 2 metros por segundo. Opa, o que é isso? Velocidade constante. Então, uma velocidade que não muda, que não se altera, nós denominamos de velocidade constante. Opa, tá aí uma das principais características do movimento uniforme, velocidade constante. Por isso que nós chamamos de uniforme, porque quando um corpo tem velocidade constante, ele sempre vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Como assim, professor? Pensa só, se você está com o seu carro numa estrada a 80 km por hora, passou 1 hora, você vai ter percorrido 80 km. Passou mais 1 hora, se você manter essa velocidade, você vai ter percorrido mais 80 km. Então, o movimento uniforme, ele tem essa característica de uniformidade, sempre percorrendo as mesmas distâncias nos intervalos de tempos iguais, certo ou não? Então, velocidade que não varia, essa é a característica do movimento uniforme. Como que nós classificamos o movimento uniforme? Classificamos de 2 formas, ou como movimento progressivo ou como movimento retrógrado. Como assim, professor? Nós vamos denominar como movimento progressivo aquele que tem velocidade maior que 0, beleza? Ou seja, um corpo que tem velocidade positiva. É o exemplo de cima, um corpo que está se movimentando a favor do referencial. Ó, vou colocar um positivinho aqui na tela. O corpo que está indo da esquerda para a direita está movimentando-se a favor do sistema referencial estabelecido, movimento progressivo, velocidade positiva. O corpinho amarelinho, o carrinho amarelinho, está se movimentando contra o referencial estabelecido, certo? Ele está indo da direita para a esquerda e o referencial é da esquerda para a direita. Esse cara está em movimento retrógrado, a velocidade dele é negativa, menor que 0. O valor vem acompanhado do sinal negativo, certo? Então, movimento uniforme ou é progressivo ou é retrógrado. Show de bola? Olha só então, vem comigo aqui. Como que eu determino a velocidade no movimento uniforme? Se você assistiu minha aula anterior, eu tenho certeza que sim, você viu que lá eu tratava do conceito de velocidade média. Então, olha só, no movimento uniforme, nós calculamos a velocidade assim como nós calculamos a velocidade média. Ah, como assim, professor? No movimento uniforme, a velocidade instantânea, que é aquela que eu tenho a cada instante de tempo, a cada momento, ela é igual à velocidade média. Por quê? Porque ela não varia. Então pensa comigo, sua velocidade é 2, 2, 2, 2. Quando eu junto todos esses dois e tiro a média, que valor que tem que sair, meu querido? Tem que sair 2, certo? Então, no movimento uniforme, a velocidade instantânea é calculada da mesma forma que a velocidade média.
ΔS, que é o deslocamento, variação do espaço, dividido por ΔT, que é o quanto tempo passou enquanto eu tive esse deslocamento, certo? Mesma forma que a gente calcula nos fundamentos da cinemática a velocidade média. Lembrando que Sistema Internacional de Medida, velocidade é medida em metros por segundo. Professor, como que transforma metros por segundo para quilômetro por hora? Você vai multiplicar por 3,6. Quilômetros por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Tudo bem, meu querido? Já tinha falado isso lá na aula de Fundamentos da Cinemática, mas estou reforçando para você aí, certo? Cuidado, então, com o Sistema Internacional de Medida, certo? Beleza. O que mais, professor? Função horária do espaço. Opa! Função horária do espaço. Se você assistiu a minha aula de Fundamentos da Cinemática, você sabe o que é uma função horária do espaço. A função horária do espaço, ela vai te permitir determinar a posição do corpo a cada instante de tempo. Aonde se encontra o meu corpo? Lá na aula de Fundamentos da Cinemática, eu uso o exemplo da formiguinha, certo? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Na função horária do espaço, no movimento uniforme, eu tenho uma função, olha só, na tela de primeiro grau, ou seja, é uma funçãozinha matemática de primeiro grau, y igual a ax mais b. Esse y vira o s, o a vira a velocidade, mas todos esses conceitos eu vou explicar na aula de gráficos, tá? O que você precisa saber agora? Você precisa saber que a função horária do espaço no movimento uniforme é uma função de primeiro grau. A minha variável independente tempo é de grau 1, tá elevado a 1, certo? O que significa isso? Significa que o comportamento gráfico do movimento uniforme, do gráfico espaço-tempo, vai ser uma função de primeiro grau, uma reta, certo? Mas isso eu vou mostrar bonitinho para você na aula de gráficos do movimento uniformemente variado. Nós chamamos essa equação de sorvete, né? S igual a SO mais VT. Lembrando que SO é a posição inicial, é aonde o meu corpo começa o movimento, o V a velocidade e o T é o tempo. Então, essa equação ela vai te mostrar aonde o corpo se encontra em cada instante de tempo. Então, por exemplo, se você encontra uma equação assim, S igual a 3 mais 4t. Tá lá, é uma função horária de um movimento uniforme, aonde a posição do corpo é dada por 3 mais 4t. Como assim 4t? T é o tempo. Que tempo? Quanto tempo passou naquele instante que você quer saber que o corpo está. Então, lembrando, o termo que aparece sozinho, ó, ele é a posição inicial. Então, o SO é igual a 3. O que significa isso? Significa que o corpo começa o movimento na posição 3. E esse 4 que está acompanhando o T? Olha ele aqui, ó. O 4 que está acompanhando o T é a velocidade do corpo. Certo? Então, por exemplo, se você quer saber aonde se encontra o corpo daqui 10 segundos, S igual a 3 mais 4 vezes 10. Substitui o T por 10. Então, olha só, S igual 3 mais 4 vezes 10, que é 40, 43. Ou seja, o corpo está na posição 43. 43 o quê, professor? Aí depende, pode ser centímetros, pode ser o 43 centímetros da régua, pode ser a plaquinha de quilômetro 43 da rodovia, pode ser 43 metros, enfim, aí vai depender de que unidade você está trabalhando. O importante aqui é você entender que a função horária do espaço ela estabelece essa relação entre posição do corpo e instante do tempo, certo? Espero que você tenha gostado da aula, espero que ela te ajude. Continue comigo, entre nas aulas de exercícios que aí eu vou te mostrar na prática como que o movimento uniforme é cobrado no vestibular e depois de sequência continue assistindo que em breve vai estar aí para você a aula de gráficos do movimento uniforme. Certo, meus queridos? Se está curtindo então dá um joinha aí, por favor, se inscreve no canal e me procura lá no Instagram para tirar sua dúvida e acompanhar dicas diárias, beleza? Um grande abraço no coração, continue estudando, não para, valeu, até mais!